E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu queria falar sobre um negócio que eu ando percebendo que acontece muito. Muitos investidores, principalmente aqueles que têm menos de 5 anos na bolsa, às vezes até alguns um pouco mais avançados, gostam muito de levar ao pé da letra algumas coisas que grandes investidores falam. Então, se um grande investidor estipula uma certa regra, um certo mandamento que ele aplica individualmente para ele, o investidor que está escutando ele falar, leva ao pé da letra, ou seja, segue de forma rigorosa aquilo que ele escutou e nem leva em consideração que esse grande investidor pode estar mentindo ou falando uma coisa que ele nem sequer aplica, porque tem muita gente que fala muita coisa, mas não aplica na sua vida particular aquilo que está falando. Sem falar que, se você for perceber, existem investidores muito grandes que revelam algumas posições, falando que são grandes empresas, que são boas empresas, e se você olhar na CVM, no fundo desses caras, a gente tem a possibilidade de analisar as posições de grandes investidores que possuem fundos através dos sites da CVM. Então você digita lá fundos regulados, tem um campo de pesquisa, você digita o nome do fundo do investidor e você consegue ver as suas posições dos últimos 3 meses. Não é muito bom copiar esse tipo de posições, porque em 3 meses às vezes eles alteram as suas posições. Então tem muita gente grandes investidores que falam de longo prazo, só que se tu for ver o fundo desses caras, eles ficam comprando e vendendo ações o tempo todo. E essas posições que eles falam que são muito boas, muitas vezes eles nem estão posicionados nessas empresas. Tem grandes investidores por aí que falam, nossa, as melhores empresas da bolsa são essas, são as mais baratas, e você vai ver no fundo dele e ele não tem uma ação dessas empresas, ou se teve, ele já vendeu tudo. Então, se essas empresas são tão boas e eles ficam recomendando essas ações, porque eles mesmos não têm essas ações? Por isso, você tem que aprender a filtrar o que grandes investidores falam ou o que sai na mídia. Muitas vezes eles vão cravar teorias e falar estratégias que eles utilizam e eles não estão utilizando elas de fato. Você tem que ser um pouco malicioso nesse momento e duvidar daquilo que ele está falando. Nem todos os investidores são sinceros ou bem intencionados quanto às suas posições. Não importa se é um velhinho simpático que dá a impressão que nunca mente, que está super bem intencionado. Muitas vezes eles estão, como pode dizer assim, pouco se lixando para você, pequeno investidor. Tanto faz se você vai ganhar ou não vai ganhar, o que importa é ele ganhar. Então, nessas horas você tem que ter um certo filtro para escutar aquilo que importa e descartar aquilo que não importa. Sem falar que a estratégia que esse investidor utiliza, às vezes não cabe ao seu perfil. Então, por mais que alguns investidores citem algumas coisas que eles aplicam e realmente eles podem até aplicar, às vezes para a sua realidade, por tanto que você ganha dinheiro por mês no seu trabalho e o seu estilo de investimento não faz muito sentido. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você analisar por conta própria e criar a sua própria estratégia de investimentos de forma individual. É difícil, porque para você conseguir isso, você tem que estudar muito. Dá muito mais trabalho você estudar por conta própria do que você ficar copiando os outros investidores. E pode ter certeza que esses grandes investidores não ficam copiando outros grandes investidores. Então, se você escutar, por exemplo, o Luiz Barsi falando alguma estratégia que ele faz, você vai ver que o Luiz Alves utiliza uma estratégia totalmente diferente e nem por isso um obteve menos sucesso do que o outro. Ambos são bem-sucedidos. Então existem diversos caminhos para você conseguir chegar no seu objetivo. Cabe a você se adequar à sua realidade e ao seu momento de investidor. Portanto, pare de levar ao pé da letra o que esses grandes investidores falam. Muitas vezes existem coisas que você nem sabe que está acontecendo nos bastidores e você fica que nem um bobão seguindo recomendação de investimento, achando que aquilo que ele está falando é uma regra universal e tomando decisões precipitadas baseadas em futurologia. Não existe como você saber 100% de certeza o que vai acontecer. Portanto, sempre que você escutar algum investidor, seja lá quem for, falando previsões e cravando um futuro próximo, saiba que ele pode ser experiente, mas ele não é o dono da razão e nem o dono da verdade. Por isso, tome muito cuidado na hora que você vai escutar esse tipo de investidor. A sua realidade às vezes pode ser
ser totalmente diferente da dele. Às vezes ele está se posicionando, mas tem uma estratégia e tem dinheiro entrando o tempo todo dos seus dividendos e do seu trabalho para eles fazerem aplicações. Às vezes você entra com todo o seu capital só por uma diquinha que ouviu desses caras e fica posicionado em ações duvidosas e tomando prejuízo durante muito tempo. Por isso, bole uma estratégia onde você siga de forma disciplinada e forma automática e sem ficar fazendo conjecturas do futuro e tomando atitudes baseadas em achismo e copiando outros investidores. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou do vídeo e concorda com aquilo que eu falei, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou, até a próxima!